Pai, nós te louvamos e bendizemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por teu grande amor, Senhor. Te agradecemos pela tua grande misericórdia para conosco, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, Pai, por seres um Deus fiel, um Deus sempre presente, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu possas mesmo, Senhor, nesta noite falar aos nossos corações, ministrar da tua vida em nós, Senhor. Nós queremos mesmo te honrar, Senhor, uma vez mais na tua palavra, Senhor. E agradecer, ó Deus, Pai, porque tu cuidas de nós, Senhor. Tu tens prazer em cada um de nós, Senhor. Tu amas-nos, Senhor, e tu queres o melhor para nós, Senhor. Por isso ajuda-nos, Senhor, a saber fluir contigo e andar segundo os teus propósitos, a tua direção, Senhor, a direção do teu Espírito, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus, e que seja tudo para honra e glória e louvor do teu nome. E todos dizem amém, aleluia. Nós estamos aqui para continuar a falar do ensino sobre a intercessão que chega ao céu. Hoje é a lição número 3 e iremos falar em como orar com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Temos vindo a falar que nós devemos seguir a direção de Deus na oração. E nós vimos alguns versos de Timóteo em que diz que antes de tudo, antes de fazer qualquer oração, devíamos orar por aqueles que estão em iminência no governo, amém, para que nós possamos ter uma vida abençoada, amém, uma vida de bênção e de paz. Hoje então iremos falar como orar com a ajuda do Espírito Santo. E eu gostaria que começássemos com Romanos 8. Vamos ler Romanos 8, do verso 26 e o verso 27. Verso 26 e 27 de Romanos 8 diz assim: também o Espírito, está a falar do Espírito Santo também, semelhantemente nos assiste, note, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Note, não sabemos orar como convém. Amém? Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele, ou seja, Deus que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Notem que Paulo aqui frisa esta frase, diz que porque nós não sabemos pedir como convém. Amém? Sabemos que temos que orar, e nós falamos isso nas lições anteriores. Sabemos que temos que orar, por exemplo, pelos nossos governantes, sabemos que temos que orar pela nossa nação, que temos que orar pelo nosso povo, temos que orar pelos nossos familiares, amém? Amém? E outras coisas que nós necessitamos, mas entendam que a ajuda deve vir sempre do Espírito Santo, amém? Deve vir do Espírito para ser segundo a vontade de Deus. Muitas das nossas orações às vezes não são atendidas porque nós estamos a orar segundo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Então nós temos que aprender a orar pelo Espírito para ser segundo a vontade de Deus. Eu gostaria de ler também agora 1 Coríntios 14, o verso 14 e 15, em que Paulo diz o seguinte, diz assim: porque se eu orar em outra língua, ou na língua do Espírito Santo, amém, o meu espírito, note, o meu espírito, aquele que nasceu de novo, o meu espírito, amém, a verdadeira, deixa-me dizer assim, a verdadeira Raquel, amém, o meu espírito ora de facto, mas a minha mente, o meu pensamento fica infrutífera. Verso 15. Que farei, pois? Então Paulo aqui faz uma pergunta: que farei, pois? Então ele diz: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. É engraçado que nós, neste verso, podemos ver que pouca gente ora no Espírito e muitos poucos são aqueles que cantam no Espírito. E nós sabemos que o poder está
no facto de nós sermos guiados, amém, e fluirmos com o Espírito. Quando Paulo aqui te fala nesta escritura, quando fala sobre orar com o entendimento, aqui refere-se à mente humana, orar de acordo com a mente humana. Não sei se os irmãos já notaram, há dois tipos, aqui nesta passagem, há dois tipos de oração. Há uma oração mental, que Paulo está aqui a falar, mas também há uma oração espiritual. Existe uma diferença entre as duas. Existe aqui uma diferença entre as duas. Geralmente, as pessoas, a maior parte até de crentes, acham que toda a oração que eles fazem é oração espiritual. Mas não é isso que Paulo está aqui a dizer. Paulo diz que se eu orar em línguas, se eu orar em língua estranha, no verso 14, o meu espírito ora bem. Se eu orar em língua, eu estou então a orar bem. Ok? Note, aqui a oração que Paulo está a dizer, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Aqui a oração era pelo Espírito. Ele estava a fazer uma oração pelo Espírito. Se fosse pelo entendimento, seria uma oração mais mental. Mas a eficácia de qualquer oração vem quando é feita pelo Espírito e está unida com o nosso entendimento. E nós compreendemos ou entendemos aquilo que estamos a pedir ou a clamar. Na frase, volto a dizer, orarei com o Espírito e com o entendimento, do verso 15, que nós agora acabamos de ler aqui de Coríntios, a Bíblia ampliada diz da seguinte maneira, diz assim: se eu oro numa língua desconhecida, é o meu espírito, a verdadeira Raquel, por meio do Espírito Santo dentro de mim, que ora, é o meu espírito que ora, amém? Ou seja, orar em línguas é o Espírito Santo dentro de nós que profere essas palavras, mas é o nosso espírito que está a libertar as palavras. É o nosso espírito que liberta essas palavras. A oração mental, meus irmãos, a oração mental ou de entendimento limita-se a palavras nossas que nós conhecemos. Mas quando é numa língua estranha, nós podemos nem saber o que estamos a dizer, mas o Espírito sabe e é Ele que nos faz orar, fazer essa oração, e essa oração é aquela que está de acordo com a vontade de Deus, como nós acabamos de ler agora aqui no verso. Amém? Por aí pode-se ver, então, o quanto pode ser insuficiente a nossa oração mental. Pode ser tão insuficiente, pode ser tão fraca, pode não dar frutos. A igreja, de um modo geral, falha por estar mais empenhada em realizar a obra de Deus com apenas este tipo de oração, a oração mental. Por isso, ou daí, deixem-me dizer assim, a sua fraqueza espiritual. Por isso é que a igreja está tão fraca espiritualmente, porque a maior parte das vezes nós oramos mais, segundo o nosso entendimento, do que em línguas. Nós cantamos mais em entendimento do que cantamos em línguas, quando é as coisas de espírito que são mais eficazes. Note Romanos 8, 26. Vamos ver uma vez mais o que diz aqui Paulo. Diz assim, a parte, ok. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas. Eu vou ler da minha tradução e diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ou seja, orar apenas pelas nossas necessidades é uma oração limitada. Nós estamos a limitar a nossa oração.
E muitos de nós só estamos a usar este tipo de oração. Nós pedimos a Deus: Senhor, preciso disto, Senhor, cura-me, Senhor, ajuda-me. E poucas vezes nós conseguimos aprofundar esta oração e levá-la ao realmo do Espírito, para que ela possa então nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós temos que aprofundar a oração, levá-la ao Espírito, para então nós, como diz aqui, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Amém? O mesmo Espírito, no verso 26 de Romanos, diz assim: o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabem, no grego, estes gemidos inexprimíveis são gemidos que não se podem exprimir por meio de palavras nossas. Não se podem exprimir por meio de palavras nossas. Ou este orar em línguas, estes gemidos que brotam do nosso interior, não são expressos por meio de uma linguagem normal. É uma linguagem que vem de Deus, que brota do nosso interior, que brota do nosso espírito. Então, o Espírito Santo não pode orar independentemente de nós, pois ele foi enviado, o Espírito Santo foi enviado, meus irmãos, à terra para fazer qualquer coisa, não para fazer qualquer coisa por si só, ou estar separado da igreja. Não, ele não foi enviado para estar separado da igreja ou por si só. Ele foi enviado para nos poder dar poder, para nos ajudar a fazer a obra de Deus, para nos ajudar a orar eficazmente. O próprio Senhor Jesus diz em João 14, verso 16, Jesus diz o seguinte, diz assim, 14:16, João: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Em muitas traduções, este verso, em outras traduções, diz: e eu enviarei outro auxiliar, em vez de Consolador. O auxiliar, em qualquer trabalho, não é responsável pela tarefa, mas ele estará lá para ajudar aquele que tem a obrigação de realizar o trabalho, ou de realizar a oração. Amém? O Espírito Santo não vai orar em nosso lugar, não vai. Esses gemidos não são gemidos do Espírito Santo, mas sim gemidos do nosso espírito, que não podem ser expressos por meio de palavras nossas. São gemidos que procedem do nosso ser, lá bem do nosso interior, amém? E saem pelos nossos lábios em forma de oração. É assim que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu falo por mim, eu quando estou a orar, por exemplo, uma enfermidade minha, tenho um problema de enfermidade ou tenho qualquer dificuldade, eu oro em entendimento e depois tiro bastante tempo em orar em espírito, em orar em línguas, em declarar vitória nessa situação, orando em línguas. Por quê? Porque eu sei que tudo que é guiado pelo Espírito vai trazer sucesso nas nossas vidas. Paulo afirma em 1 Coríntios 14:14, ele diz assim: porque se eu orar em língua estranha, note, porque se eu orar em língua desconhecida ou estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O meu espírito vai fazer uma boa oração. Então, deixe-me dizer assim, uma das armas mais poderosas na oração é o falarmos em língua, é o orarmos em línguas. Há uma relação entre, por exemplo, luta espiritual e uma oração normal. As duas estão interligadas. Quando eu quero fazer uma luta, quando eu sei que o inimigo está a atacar a minha vida, está a atacar as minhas finanças ou a minha saúde, eu estou a fazer como que uma guerra espiritual. É muito importante eu fazer essa guerra espiritual, orando em entendimento, mas também orando em línguas. Tem que estar as duas coisas interligadas para podermos ter sucesso nessa nossa oração. Amém?
E hoje, irmãos, eu posso dizer, nota-se uma falha muito grande na igreja, este fazer oração, este cantar em línguas. Precisamos mais disso, precisamos atrair mais o Espírito Santo para o nosso meio. Amém? Ao escrever, por exemplo, para igrejas da Galácia, Paulo disse em Gálatas 4:19, Paulo diz o seguinte, diz assim: meus filhinhos, por quem de novo, note, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em nós, em vós, desculpem, que seja formado em vós. Ou seja, Paulo, nós vemos aqui que ele já tinha feito uma batalha espiritual, amém, para o nascimento, para que o povo de Gálata fosse convertido, viesse ao conhecimento de Cristo, amém? Já tinham batalhado pelo seu nascimento, mas note que ele continua a orar no Espírito, note, é no Espírito, amém? Pelo crescimento espiritual desses seus filhos, desses que ele já tinha ganho para Cristo. Eles nasceram de novo, certamente, foram cheios do Espírito Santo, mas Cristo ainda não tinha sido formado neles, não tinham ainda crescido na graça, não tinham ainda crescido na fé, porque se nós formos continuar a ler o livro de Gálatas, nós vamos ver que ao invés do povo da Galácia ter seguido a Cristo, os Gálatas tinham regredido, tinham voltado a se colocar novamente debaixo do jugo da lei. Então, Paulo estava numa oração a pedir para que Cristo fosse formado nele. Isaías 66, só para vocês entenderem a eficácia da oração. Isaías 66, verso 8 e 9, diz o seguinte, diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas nota agora o que diz: mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Verso seguinte: abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e não fecharia a madre, diz o teu Deus. Muitas pessoas, ao lerem estas escrituras, acham que este texto se refere apenas ao renascimento ou à reconstrução de Israel como nação. Isaías, porém, profetiza sobre algo diferente, e Paulo esclarece isso em Hebreus, no livro de Hebreus. Vamos ler Hebreus 12, do verso 18 ao verso 21. Que diz o seguinte, diz assim: porque não chegastes ao monte palpável, ou seja, está-se a referir ao monte Sinai, onde a lei foi dada a Moisés, amém? Ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, o qual os que a ouviram pediram que não lhes falasse mais. Verso 20. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado como um dardo. Verso seguinte, 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Ou seja, esta escritura aqui de Hebreus está-se a referir ao Monte Sinai, onde a lei foi dada a Moisés, fala mesmo a respeito de Israel. Mesmo assim, Paulo diz aos hebreus que tinham acabado de nascer de novo, amém, que começaram uma vida com Cristo. Paulo vamos continuar a ler, e nós vamos ver que Paulo diz aos hebreus que eles tinham acabado de chegar ao Monte Sião. Mas, ou seja,
Vocês agora, no momento que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, já não estão debaixo, não chegaram ao Monte Sinai, não estão debaixo da lei, mas agora vocês vão entrar debaixo da graça. Em Hebreus 12, vamos continuar a ler o verso 22 a 24, que diz assim: mas chegastes, nota então, Paulo a dizer aqui, mas chegastes ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expressão, que fala melhor do que o de Abel. Ou seja, quando Isaías profetizava sobre o monte de Sião, estava a falar, amém, sobre aquele que mais tarde deveria a crer em Jesus Cristo. Ele não estava a falar sobre aqueles que estão debaixo da lei, estava a falar sobre aqueles que viriam a crer no Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando Paulo diz em Gálatas 4:19, ele diz: meus filhinhos, por quem sinto novamente dores de parto, amém, ele estava a querer dizer assim: vocês já nasceram de novo, e agora é necessário que Cristo seja formado em vós, que não vivam debaixo da lei. E com isto em mente, nós podemos entender o que diz Romanos a seguir, amém? O verso 26, porque que temos que orar pelo Espírito? Porque que o Espírito tem que nos ajudar? Então o verso 26 e 27, que nós creio que já lemos há bocado, de Romanos 8, diz o seguinte... 8, 26 e 27, penso que já lemos há bocado, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Foi isso que Paulo estava a sentir, dores de parto, novamente, para que Cristo fosse formado. Já tinham nascido, amém, já pertenciam à Assembleia de Deus, amém, já pertenciam ao Sião espiritual, e então agora era necessário eles ficarem firmes em Cristo. Então, continuando, porque não sabemos, desculpe, ainda faltava ali, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, Deus não quer só pessoas convertidas que o aceitem como Senhor e fiquem por ali. Não, Ele quer nascimentos genuínos que levem ao crescimento, que Cristo seja formado em cada um dessas pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador, amém? Assim, Sião entrou em trabalho de parto, ele deu à luz filhos, ou, em outras palavras, deixem-me dizer, sem dores não há também, sem dores espirituais, também não há nascimentos espirituais, não há nascimentos de filhos. Mas será que nós, crentes, sabemos algo sobre gemidos e dores de parto espirituais? Será que nós sabemos? Será que nós experimentamos isso, vivemos isso? Poucos crentes, deixem-me dizer, poucos crentes sabem disso. Outros nem sequer ouviram falar disso, que tem que ter dores de parto para trazerem pessoas a Cristo. Eles nem sequer tiram tempo em oração para trazer os seus familiares a Cristo, amém? Para trazer os seus filhos a Cristo. Nem sequer tiram, muitos não tiram tempo, mas é necessário que os nossos familiares venham a Cristo. Verdade ou não? Não querem? Quem daqui não quer ver os seus familiares vir a Cristo? Mas nós temos que ir profundo, sermos profundos na oração. Então, poucos crentes sabem disso, poucos sentiram como que dores de parto nas suas orações.
Amém? Mas nós precisamos sentir isso para gerar filhos para Cristo. Amém? Também devemos orar mais tarde, se eles nascerem de novo, devemos orar. Amém? Para que essas pessoas fiquem firmes em Jesus Cristo. Amém? Fiquem firmes na igreja. Não andem a saltitar de um lado para o outro. Amém? Não venham à igreja e depois deixam de vir. Mas que fiquem firmes em Cristo. Ou em outras palavras, Paulo estava a dizer que estava a sentir dores de parto para que aqueles que tinham acabado de nascer de novo, amém, não retrocedessem e voltassem, amém, para o Monte Sinai ou para debaixo da lei, para debaixo do jugo da lei, mas que eles fossem verdadeiros cristãos, cristãos maduros, amém, e não mais bebés em Cristo. E não mais bebés. Nós temos que crescer, assim como nós nos alegramos ver os nossos filhinhos a crescer, amém, Deus também quer ver os seus filhinhos a crescer, a ver Cristo a ser formado neles, amém. Se Cristo não é verdadeiramente formado na vida de um crente, esse crente vai voltar a fazer sempre os mesmos erros, vai cair sempre na mesma rotina, apesar de terem sido salvos, terem confessado Jesus, até terem do Espírito Santo. Mas existe uma semelhança entre o crescimento físico e o espiritual. Não há ninguém, amém, que nasça já como um adulto totalmente, amém, formado. Ninguém nasce como adulto. Nascemos bebés e depois vamos crescendo, vamos desenvolvendo. Da mesma maneira, meus irmãos, ninguém nasce um cristão maduro. Nasce como um bebé e depois vai crescendo. 1 de Pedro 2, o verso 2, diz isso mesmo. Diz que nós devemos desejar ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém. Por outro lado, a palavra de Deus também ensina que nós devemos, os cristãos mais maduros, devem orar pelos bebés cristãos, pois os cristãos são bebés que acabaram de nascer em Cristo. A carta de Paulo está cheia de ensinamentos e instruções para o crescimento, mas era necessário haver também oração. Dores de parto, é necessário haver dores de parto por esses recém-convertidos. Porque às vezes nós trazemos uma pessoa a Cristo, amém, nós trazemos à igreja, mas depois deixamos de orar por ela. Parece que a gente larga a pessoa como, olha, agora desenrasca, desculpem da palavra. E não é assim, nós temos que continuar a orar por eles, a puxar por eles, a encorajá-los, a motivá-los, amém? Não é obra só do pastor, é obra daquele que traz a pessoa a Cristo, é obra dessa pessoa, amém? Como cristãos devemos estar dispostos a sofrer dores de parto e assim acabaremos por conquistar a nossa cidade, a nossa nação, o nosso povo, a nossa família para Cristo. Podemos até, desculpa dizer assim, podemos até ter muitas programações para atrair pessoas na igreja, mas isso não quer dizer que elas serão salvas ou irão frequentar mais tarde a igreja. Assim como não significa que nasceram de novo. Nós já vimos tantas pessoas virem à igreja, e onde é que elas estão agora? Confessaram Jesus, mas onde é que elas estão? Os irmãos entendem? Precisamos orar para que Cristo seja formado neles. Amém? Muitos têm se mantido ainda como crianças, como bebés espirituais, e o diabo brinca com essas pessoas, brinca com as suas vidas, brinca com as suas mentes. E é por isso que nós precisamos mais deste tipo de oração, de dores de parto, como disse aqui Paulo, amém? Por isso não recuem quando o Espírito Santo se manifestar com gemidos no vosso interior, antes cooperem com eles. Vamos orar mais, vamos aprofundar-nos mais nesse tipo de oração. Eu não sei se ouviram falar de Charles Finney. Ele disse que não há segredo ou mistério em um fazendeiro fazer uma colheita. Se o agricultor preparou o terreno, a terra, amém, plantou a semente e confiou em Deus para que a chuva, amém, regasse e cuidasse daquela semente,
então no tempo apropriado vai haver colheita. Sabem, a preparação de Charles ver uma colheita de almas foi ele passar horas a fio em oração e em intercessão espiritual. Não foi só em oração mental, foi em oração espiritual. Ele era um homem de poucas palavras. Ele mesmo dizia: mostra-me uma pessoa que fala muito e eu lhe mostrarei um cristão que não ora o suficiente. Gente, às vezes temos tantas palavras, usamos muitas palavras, fazemos orações lindas com tantas palavras que a gente às vezes nem sabe onde vai buscar aquelas palavras. Amém? Mas será que essa oração é espiritual? Entendam que há pessoas que recebem também cura pelo crer na palavra, no que a palavra diz sobre cura. Outros serão curados pela imposição das mãos, pela unção que vai haver no nosso meio. Muitos, porém, não conhecem os seus direitos, amém, em Cristo, e por isso nunca serão curados por nenhuma destes métodos. Alguém vai ter que orar por eles. Alguém vai ter que orar por eles. Oração e dores de parto em favor dos outros dá resultado. Quantas das vezes eu já orei, sentia que havia alguém com problemas, por exemplo, dor de ouvidos, e aquela pessoa foi curada. Por quê? Porque nós sentimos, nós vamos buscar aquela oração no nosso interior, amém? E nós vamos ver dar fruto. Romanos 8:26 também diz, voltando a ler esse verso, nós podemos ver também outra verdade referente aqui à nossa própria cura mesmo para nós, porque diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. No grego, esta palavra fraquezas quer dizer também enfermidades, ajuda as nossas enfermidades. Mateus 8:17, os irmãos sabem que a palavra de Deus diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Note, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então nós sabemos, por isto, amém, por esta escritura, sabemos que Jesus pagou o preço na cruz, amém, para a nossa cura. Mas é o Espírito Santo que vai trazer essa cura aos nossos corpos. O Espírito Santo é o agente que vai trazer essa cura até nós. Então, aqui em Romanos, vemos 3 palavras gregas envolvidas neste tema: ajuda as nossas fraquezas. Uma palavra, por exemplo, significa segurar junto. Outra significa com. A terceira palavra grega significa contra. Ao juntar estas 3 palavras, vai querer dizer o seguinte: segurar junto, contra. Isso quer dizer, então, em palavras nossas, amém, simplificando, que o Espírito Santo, junto conosco, segura a luta contra as nossas fraquezas. Segura a luta contra as nossas fraquezas. Pois o verso termina a dizer, o verso 26 de Romanos diz assim: porque não sabemos orar como, ou não sabemos pedir como convém. Então é o Espírito Santo conosco que nos ajuda, amém, nessa luta contra as fraquezas. Isso implica que, se ficarmos firmes com o Espírito Santo, amém, de Deus, teremos então uma oração eficaz. Amém? Se o Espírito Santo não tem a nossa cooperação, amém, ou a cooperação da pessoa que está na oração, amém, ele não vai ter ninguém que possa segurar junto contra. E assim ele não vai poder trazer até nós a cura que nós necessitamos para aquela fraqueza ou para aquela enfermidade. Nós temos que estar junto com ele e orando em espírito. Aqui outra palavra interessante é também a palavra também. Também o Espírito ajuda. Note, aqui esta palavra também, amém, quer dizer que o Espírito também ajuda ou apoia
Jesus fez algo, Ele tomou as nossas enfermidades e doenças, mas o Espírito Santo veio também nos ajudar a vencer essas fraquezas, essas enfermidades, essas doenças. O Espírito Santo veio para nos ajudar. Sabem, às vezes, eu falo por mim, né? Estou a falar por mim, às vezes quando eu enfrento problemas ou certas situações assim mais adversas, amém, eu digo, eu sei que por vezes eu não tenho as palavras necessárias, nem sei bem como orar em certas situações, então eu simplesmente digo: Senhor, eu não sei como orar, não sei como pedir, como tu dizes na tua palavra, não sei pedir como convém, mas tu sabes, Senhor, amém, a tua palavra diz que o teu Espírito é o meu ajudador, amém, é o meu auxiliar, por isso eu creio e eu confio em ti, eu confio no Espírito Santo para me ajudar com gemidos inexprimíveis nesta oração, nesta minha fraqueza, nesta minha dificuldade, amém, é assim que nós devemos fazer, depois simplesmente orar em línguas, deixar que o Espírito Santo, amém, rompa em línguas, amém, e abra o meu caminho para a minha vitória, amém. Então, orar em línguas, então quando eu oro em línguas, ainda que eu comece sem qualquer unção especial, sem qualquer motivo especial, ou como costumam dizer muitos de nós os crentes, ainda que eu comece na carne, logo essa oração irá ser tomada pelo Espírito, amém, se eu me deixar levar e ser guiada pelo Espírito de Deus, amém. Então eu quero agora terminar dizendo isto: deixem-se guiar pelo Espírito Santo de Deus e vão ver muito mais respostas às vossas orações, vão ver vitória acontecer na vossa vida como nunca viram antes. Tirem mesmo tempo de qualidade para orar, amém, em línguas, amém. Peçam mesmo: Espírito Santo, ajuda-me, quero orar em línguas, quero cantar em línguas. Tire tempo, deixe que o Espírito Santo, amém, edifique o vosso interior, edifique o vosso espírito, para que quando a vossa oração, tanto em entendimento como no espírito, seja uma oração eficaz, que traz resposta, e que traz vitória, amém, que derruba fortalezas, amém, que derruba o inimigo, amém, e que o leva ao caminho do sucesso, amém, aleluia. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, mas, Senhor, primeiro de tudo, queremos agradecer, Senhor, por nos teres dado, Senhor, um consolador, alguém que nos auxilia, alguém que nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor, ajuda-nos a fluir com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, Pai, ajuda-nos a fluir com Ele, Senhor, nós sabemos, Senhor, que, Senhor, uma oração eficaz está quando nós oramos, Senhor, não só em entendimento, mas principalmente quando nós oramos em Espírito, quando nós fluímos com o Teu Espírito, Senhor, quando nós não temos até palavras nossas, Senhor, para expressar aquilo que é necessário, Senhor, mas sim, quando, Senhor, o nosso Espírito, Senhor, guiado pelo Teu Espírito, Senhor, Deus começa a pronunciar aquelas palavras, Senhor Deus, aqueles gemidos, Senhor, aquelas dores, Senhor, que vão fazer algo incrível nascer, Senhor, que vão fazer, Deus, almas vir à salvação, Senhor, que vão fazer, Senhor, com que a nossa cura, Senhor, chegue até nós, que vão fazer, Senhor Deus, Pai, com que os nossos familiares sejam salvos, Senhor, que vão fazer, Senhor, com que haja mudança, Senhor Deus, na nossa terra, na nossa nação, no meio do nosso povo, Senhor. Nós queremos entrar, Senhor, no profundo da oração, Senhor. Ajuda-nos a entrar nesse lugar, Senhor. Guia-nos pelo Teu Espírito, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, para a honra, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, quero declarar uma bênção sobre todos os Teus filhos aqui presentes, Senhor, que eles estão nos seus lares, Senhor Deus, e nos acompanham, Senhor Deus, através desta administração online, Senhor. Possas mesmo, Senhor, abençoar
abençoar cada filho e filha tua, Senhor. Senhor, e ajuda-os, Senhor. Guia-os, Senhor. Ajuda-os neste tipo de oração, Senhor. Porque muitos deles estão a clamar pela salvação do seu ente querido, Senhor, que eles possam mesmo ter dores de parto, Senhor, para que esses seus entes queridos, Senhor, venham à salvação, Senhor, mas também, Senhor, que haja dores de parto, Senhor, para que Cristo seja formado neles, Senhor, e para que eles nunca se afastem dos teus caminhos, Senhor, que eles andem, Senhor, segundo a tua graça, Senhor, que andem por fé, Senhor, que Cristo seja totalmente formado neles, Senhor, que tal como Paulo, Senhor, disse, que cada um de nós possa dizer que eu possa diminuir e Cristo crescer em mim, Senhor. Que assim seja para cada um de nós, para a honra e glória e louvor do teu nome. Abençoa cada lar, cada família, cada casa, abençoa esta nação, o nosso governo, abençoa as nações, Senhor, que a tua mão continue sobre a nação da Ucrânia, sobre aquele povo, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, para a glória do teu nome. Todos dizem amém, aleluia. Estaremos